Boa tarde. Pode sentar, por gentileza. Eu quero ler primeiro o que está escrito aqui. Essa semana a gente tem falado, a começar por segunda-feira, a gente tem falado sobre Josué. E é difícil, né, tirando aquele lapso, né, um momento em que ele digamos assim, não colocou toda a atenção, não foi aquele homem diligente, aquele homem que ficou em cima, cobrou. Tirando esse pedaço da vida de Josué, Josué é um exemplo para nós. Um exemplo do que nós devemos fazer, de como nós devemos fazer. Um exemplo de um homem que foi bem-sucedido, um homem que foi feliz naquilo que se propôs a fazer. Um homem que não perdeu as oportunidades que teve, que recebeu de Deus. Esse foi o Josué. E é no livro de Josué que tem aqui no capítulo 24, no versículo 15, esse versículo. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Isso aqui para nós tem uma mensagem bem clara de que nós não precisamos, não temos, e aquela história de que, mas é o que eu tenho. É o que tem, é o que eu recebi, é o que eu estou aprendendo. Se você agora, pai, mãe e mesmo filhos, você está ouvindo essa palavra, você não tem mais essa inocência de que, eu não tenho o que fazer. Olha bem o que Josué falou, vamos transferir isso aqui para os nossos dias. Ele fala aqui de duas situações, de três situações, né? Então, a primeira situação, um povo que serviria o Deus dos seus antepassados, além do Eufrates. A maioria de nós foi criado por alguém que, tirando uma ou outra exceção aqui, você foi instruído, ensinado e foi ali orientado dentro do caminho do Senhor. E eu não falo apenas ter crescido frequentando uma igreja evangélica. Porque vamos lá, o que Deus falou lá atrás, qual que é o modelo de criação? O modelo que Deus deu ao Abraão. Vamos lembrar que o Abraão, descendente de um daqueles três filhos do Noé, que era o Sem, o Senhor chamou, apareceu para o Abraão e destinou o Abraão para formar uma descendência de pessoas separadas. E qual era a primeira condição dessa separação? Não ter outro Deus. Não terás outros deuses além de mim. Nem diante de mim. Então, eu sou o seu Deus. Então, hoje, vários de nós foram criados ouvindo de deuses. Deuses declarados como Aparecida, como Expedito, como Antônio, Pedro, Sebastião, né? Tantos sãos aí, né? Santo isso, santo aquilo outro, tal e coisa. E deuses também deuses que não são declarados ou que não foram declarados como deuses ou como santos.
Por exemplo, vários de nós foi criado tendo como Deus o dinheiro, tendo como propósito de vida o dinheiro. E se o dinheiro era o propósito de vida, a gente cresceu ouvindo, olha, você tem que estudar para ganhar dinheiro, olha, você tem que fazer isso para ganhar dinheiro, olha, quando você crescer, você vai para São Paulo, ou você vai para a Europa, ou você vai para os Estados Unidos, ou você vai para o Japão para ganhar dinheiro. Quer dizer, então, que o dinheiro nos foi proposto como um Deus, certo? E muitos de nós aqui fomos criados desse jeito. Olha, você vai, quando você crescer, ou você vai fazer isso, você vai estudar aquilo, ou você vai fazer tal coisa para que você não tenha a vida que eu tive, né? Para que você não passe pelo que eu passei. Mas muitos de nós ouviu de uma maneira nos levando para o dinheiro, como o dinheiro sendo um Deus. Então, aqui, na minha visão, a gente está ouvindo sobre esses deuses além do Eufrates, do nosso tempo, que são os deuses que os nossos pais nos passaram. Então, tem as pessoas que até hoje, e infelizmente pessoas que estão na igreja assim, que acreditam, né? E eu não sei se acreditam mesmo, né? Mas vamos dizer, as atitudes são uma resposta de que a pessoa acredita que o fato dela vir à igreja, dela estar na igreja, ou dela frequentar a igreja, e aí do filho, da filha, dos filhos frequentarem a escolinha da igreja, mas ela não fazendo nada além do que os pais dela fizeram, inclusive nessa parte, de colocar na cabeça da criança, na cabeça de um adolescente, que tudo é para o dinheiro, que tudo leva ao dinheiro, ou que o dinheiro leva a tudo que ela precisa. Não vai ser diferente. Não vai. Esse é um tipo de pessoa. Esses que ainda servem esses deuses dos pais. E olha que a maioria aqui dos nossos pais falavam e tinham como Deus esse Deus que a gente prega, o Deus Todo-Poderoso. É ou não é verdade? Quem aqui o pai dizia que acreditava em Deus aqui? Levanta a mão. Eu acredito em Deus. Quem o pai aqui dizia que acreditava em Jesus Cristo? Levanta a mão. Praticamente todos. Meu pai acredita em Jesus. Meu pai acredita em Deus. Mas aqui a gente vê que tinha gente aqui também que deveria, que foi... Josué não era da primeira geração. Não era da primeira. Então, aqui tinham vários que os pais também, pelo menos na teoria, pelo menos na tradição, serviam ao Deus vivo. Mas, na verdade, né, os deuses dos antepassados. E a gente vê isso acontecendo. Pessoas que não estão colocando a devida força. Então, que o mesmo Deus que está passando para os filhos. E qual é o Deus que eu passo para os meus filhos? A mensagem de vida que eu estou passando para eles. Não adianta você pensar assim, que você fala de vez em quando Deus, que de vez em quando você faz o seu filho, você fala para o seu filho orar antes de dormir, ou então que você é daquele que agradece o alimento antes de colocar na boca, e isso vai fazer com que os seus filhos sejam formados e bem formados segundo a palavra de Deus. Não vai. Ou que, como muitos de nós fomos criados, de lembrar de Jesus no Natal. O que é o Natal, filho? É o dia do aniversário, é o dia do nascimento de Jesus. Não. Não pode ser apenas a mensagem verbal, a mensagem que você ouve de vez em quando e fala. Não, tem que ser a mensagem diária. Tem o outro grupo também, que fala, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. E eu não vou dizer apenas da terra localização do nosso tempo, mas vou dizer do nosso tempo.
Hoje você vê, infelizmente, dentro da igreja, pessoas que já querem passar para os filhos essa mensagem equilibrada, essa mensagem nessa tentativa de igualar minorias e tentar ser um amortecedor para essas minorias de comportamentos, né? E uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é uma pessoa assumir, escolher para a vida dela um comportamento. Isso pode ser um comportamento que ela escolha, isso pode ter a ver com a origem dela de país, pode ter a ver com a etnia dela. Outra coisa é a lei de Deus, que é imutável. Então, hoje nós vivemos num tempo, e eu falei sobre isso, por exemplo, no domingo, que a mensagem que mais tem sido investida no nosso tempo é a mensagem do humanismo, que é a mensagem que coloca o ser humano acima de qualquer coisa, inclusive acima de Deus. Então, quer dizer, o que o ser humano quer está acima de qualquer regra, de qualquer lei. Só que essa mensagem, ela atende a alguns interesses, e claro, todos esses interesses provêm do diabo, como nós ouvimos no domingo, que é o comandante desse mundo invisível, que rege essas ideias de que a pessoa faz o que ela quer com o corpo, a pessoa não tem que seguir um padrão bíblico, o padrão da criação, a pessoa ela tem que ser politicamente correta, porque ela não pode ofender ninguém, principalmente se esse alguém tiver um interesse bastante específico. Então, hoje o humanismo e as crianças do nosso tempo estão sendo criadas dentro dessa mensagem de humanismo. Elas, desde cedo, já ouvirem sobre as opções que elas têm para suas escolhas íntimas, que não cabe isso agora. Virgindade não é um valor, como nós aprendemos ainda naquele culto dos jovens que a bispa fez. Elas têm que se entregar a todas as experiências que desejarem. E isso eu não estou falando apenas da parte sexual, mas estou falando, por exemplo, quantas crianças se entregam a isso, começa na comida, por exemplo. Não tem regra, não tem limite, não tem parâmetro. Aliás, muitas começam na comida e depois vão se embrenhando para outras coisas que elas também não têm limites, coisas que não são para elas, e que esses limites começam em casa. Mas hoje, como muita gente quer proibir que os pais coloquem limites na vida dos filhos e coloquem parâmetro para a vida dos filhos, que os filhos eles vão se dar os parâmetros, que eles vão impor ou não vão impor os seus limites, é onde muitos estão aqui, nos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. E eu trocaria aqui terra por tempo, por esse período da internet que nossas crianças, adolescentes e jovens estão sendo bombardeados, por outros adolescentes e jovens que têm pregado, coisas completamente distorcidas. Então você vai dizer aí, e o terceiro? O terceiro é como Josué criou e ele decidiu fazer com a família dele. Que ele disse, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Aqui ele estava dizendo, eu não sigo o padrão desse povo que nós estamos entrando na terra deles. Eu não estou aberto. Eu não estou interessado em aprender com esse povo. Por quê?
porque esse povo não tem nada para me ensinar que vai agregar a minha família. Como nós temos que estar. Que a questão da escola é uma luta, né? Nesse tempo, essa é uma luta da igreja. A escola tem que ensinar matérias. A escola não educa, a escola ensina, né, sobre matérias, sobre essas... Esqueci até o nome que se dá isso. Escola ensina matemática, português, ciências, conhecimento geral. Sabe, o conhecimento do papel, o conhecimento sobre as coisas comprovadas, o que hoje se fala muito, né? Ciência. Então, números, ciências exatas, ciências humanas, a língua, a literatura, né? Como as coisas são e não como querem criar. Né? Como as coisas são. Deus os fez macho e fêmea. Então, ao macho se chama terminação o, terminação os. A fêmea, o nome já diz, a fêmea, terminação a, terminação as, porque até isso querem alterar, né? E não essas aberrações que estão tentando colocar aí. Então, a isso cabe a escola. Ensinar, fazer a criança estar preparada para ler, para escrever, para fazer conta direito, para entender como as coisas acontecem no mundo, no planeta, na natureza, mas não para dar à criança o comportamento que cabe os pais darem. Que coisa, vamos falar a verdade, né? As coisas, e aqui eu chamaria os amorreus estão tentando criar os nossos filhos. Porque hoje, por exemplo, se você quiser que seus filhos não tenham alguns valores deturpados, a gente precisa segregar. Infelizmente, essa é a nossa realidade de hoje. Quem tem filho sabe disso. Você precisa escolher a escola. Você não tem hoje mais a tranquilidade de você colocar o seu filho em qualquer escola e ele aprender o que ele tem que aprender, e ninguém invadir aquele território sagrado, que é o território dos valores e princípios, que cabe a cada família dar aos seus filhos. Então, hoje, você vê muito isso. Aqui em São Paulo, por exemplo, tem uma escola que ela não está a 3 quilômetros daqui, numa avenida, dessas avenidas principais, que se você, quem está aqui, se você pegar onde está a minha mão, descer reto, você vai dar nessa escola. Você passa lá na Salim, quem está aqui sabe o que é a Avenida Salim Farah Maluf, você vai ver, por exemplo, uma escola que lá está estampado no muro, né? Que essa escola, você não vê lá, por exemplo, para mim tinha que ter o que lá no muro? Desenhos animados, números divertidos, né? Um livrinho, matérias, não é isso que você vai ver lá. Você vai ver desenhos de, por exemplo, o símbolo, né, o símbolo equivalente ao homem, que é aquele círculo com uma flecha, né, ali inclinada, na minha visão aqui para a direita, e o símbolo feminino, que é aquele círculo, né, com uma seta não, com uma ponta para baixo, com um traço embaixo, você vai ver juntos um símbolo só. Você vai ver ali imagens de crianças que não são imagens de crianças, são crianças já transformadas. Então, era para ser assim? Não. A escola tinha que ter ali o quê? Eu não estou falando no muro, porque se está para fora da escola isso, se está no muro, pintado, desenhado, e ali é uma publicidade gratuita da escola. Quer dizer, os teus filhos aqui vão aprender isso. Os teus filhos aqui vão ser doutrinados a isso. É igual na escolinha.
você passar na nossa escolinha ali, está desse jeito. Você vai ver imagens de Jesus, você vai ver imagens de ovelhinhas, você vai ver imagens, se eu não me engano, do Mar Vermelho, lá, o mar abrindo. Quer dizer, elas vão ouvir, elas vão aprender sobre esses ensinamentos, essas histórias. Então, eu não posso ser ingênuo de pensar que na escola, que está estampado na frente dela, igualdade de gênero, que a criança não vai aprender sobre isso. Está entendendo? Então, aí hoje se prega esse tipo de coisa, mas é a maneira que eu vejo. Os amorreus, em cuja terra nós vivemos, você tem que pensar bem, você tem que estudar a escola antes de colocar o teu filho, porque se você colocar os teus filhos às cegas numa escola, você corre o risco de ter o trabalho que você deve fazer como Josué, e nós vamos falar sobre isso, você corre o risco de ter o seu trabalho desconstruído. E não era para ser assim. É claro que se eu gostaria que fosse pregado em todas as escolas, sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. Mas se não falasse da Bíblia, se não tocasse no assunto da Bíblia, mas também não tocasse em outros assuntos que cada família tem que trazer, e só se ensinasse matérias, para mim estaria assim, cumprindo o seu papel. Então, já que pode ter aqui o filho do judeu, o filho do cristão, o filho do muçulmano, pode ter o filho de uma família que não é uma família, mas é um outro conjunto, que agora se chama de família. Então, não vamos falar desse tipo de valores. Vamos deixar que cada família, dentro ali do seu espaço, no seu tempo, segundo a sua visão e segundo os seus valores, ensine isso para os seus filhos. Para mim, assim a escola seria laica, como eles dizem que tem que ser, e seria perfeita. Então, não quer falar de Deus na escola? Sem problema, eu falo na minha casa. Sem problema, parte da minha vida é a igreja, onde estão os nossos filhos, então aqui eles vão ouvir de Deus, vão ouvir sobre os valores. Não quer falar sobre família na escola? Sem problema. Deixa que eu falo na minha casa, deixa que eu falo na igreja, e os lugares e os redutos que eu vou frequentar. E que a criança gaste, use aquele tempo que ela tem na escola para aprender o que ela tem que aprender. Até para tirar aquele atraso que nós, brasileiros, já temos, né, na parte de ensinamento para as nossas crianças e os nossos adolescentes. Tanto que eu não sei como é que eu não sei como é que funciona nos outros países. Eu não sei. Mas eu não acredito que tenha um país em que o tipo de negócio chamado cursinho tenha tanto sucesso como no Brasil. Eu conheço pessoas que estão em outros países, pessoas que já viajaram para Austrália, Japão, Europa, América do Norte, seja os Estados Unidos, seja o Canadá. E assim, tem cursos, mas esse tipo de modelo, sabe, esse modelo de cursinho, sabe, esse cursinho tal, para eu entrar, passar na faculdade, igual é no Brasil nessa proporção, eu acredito que por conta da escola não cumprir e não estar determinada a cumprir o seu papel, por isso que faz tanto sucesso. Então, aí, quem quer uma faculdade, quem quer entrar numa boa faculdade, quem quer entrar numa formação ali de alto nível, precisa já pagar a parte, precisa, né, se preparar. E aí é onde a gente vê a falha na condução, né, aí a condução da política, porque se fala de tanta coisa, se briga por tanta coisa, se, né, clama por tanta coisa, dinheiro para tanta coisa, tantos assuntos que são tratados e falados, a gente podia, né, ter governantes que destinam dinheiro para uma educação de qualidade. Por exemplo, podia ter o que hoje são esses cursinhos aí,
né? Tem tanto professor, tanta gente que está aí no mercado, que podia ter um órgão público, né, preparando adolescentes e jovens para entrarem, para se formarem, né, nos melhores cursos, e claro, também cursos, faculdades também melhores. Só que isso não cabe a mim aqui, não é a palavra de Deus que faz isso, isso é a parte secular. E a gente tem que tomar cuidado para que as nossas crianças não sejam apenas formadas por aquilo que é secular, que é, na minha visão, a formação dos amorreus. E os amorreus é a formação nesse tempo. É nós termos essa atenção para aquilo que está se clamando, pregando aí fora, o que está acontecendo nas escolas. Você que é pai e mãe, você não pode ficar de olhos, fazer de conta que você ficar assim, não, eu não estou vendo nada. Você está vendo o que está acontecendo. Você está vendo o que estão ensinando, o que estão falando, como estão ensinando, o que estão ensinando para os teus filhos. Então, como é que eu sou? Como é que eu me torno esse terceiro grupo, que é o grupo ideal, que é o jeito Josué de conduzir a sua família? Ele disse, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Para isso você precisa radicalizar. E eu vejo que alguns pais cometem esse erro por quererem, né, já perderam um pouco da mão, perderam a mão, deixaram os filhos se embrenhar nesse mundo, deixaram os filhos entrar nesses ensinamentos vazios, inúteis, fúteis, nessas experiências ímpias, e não são pouco ímpias, que são os deuses dos amorreus, ou alguns que, né, ainda mantendo o sistema dos pais, mantendo tradição de família, aquela coisa, uma coisa que a bispa fala, e ela sempre diz, eu não me arrependo disso. Quando ela frequentava aquelas festas de final de ano, da família, do marido dela, e aquelas festas regadas à bebida, regadas a conversas, a assuntos de imoralidade, e aquele incômodo que ela teve, acredito que no ano que ela já estava mais consciente espiritualmente, não é essa a vida que eu quero para os meus filhos. Esse lugar não é ambiente para mim. Ela teve que enfrentar a opinião de quem? A opinião da família, a crítica. Porque quando ela teve aquele entendimento, já no próximo ano, continuou tendo essas festas? Continuou ou não continuou? Continuou, mas ela foi? Não. Isso significou uma decisão que implicou em preços. A gente sabe como é que é isso em família. Ah, não veio. Ah, é o isolado. Ah, é o separado. Ah, está querendo ser melhor que nós. Ah, não se mistura. Dependendo da sua condição, talvez, às vezes hoje você não está na condição de estar no mesmo nível. E eu falo às vezes até da comida. Quanta gente que às vezes se une, né, com demais parentes, familiares, porque sabe que a pessoa vai levar um prato e lá vai ter todos. Tem muito disso, não tem? Em família, por exemplo, você leva a farofa, aí tem outro que leva a maionese, o frango assado, o peru, o churrasco e tal. Então, aí você come de tudo. É ou não é? Tem muita gente que é assim. Então, tem gente, eu conheço gente que passou o final de ano, às vezes, só naquele, como se diz, não era nem um frango, era quase que uma rolinha, porque para não viver os outros preços, é fato. Eu não quero esse espírito. Então, hoje, eu ainda não estou na condição de ter aquela mesa farta, mas eu não quero mais aquela influência, eu não quero mais aquela presença. Te pergunto, vale a pena pagar esse preço? Claro que vale, porque ali você está fazendo uma semeadura. O Senhor Jesus não é só de pão que viverá o homem. Quanta gente que submete os filhos a situações por causa do quê? De comida.
por causa de ter acesso a algumas coisas, como, por exemplo, escola. Não, mas meu filho está ali, até ensina essas coisas, até fala dessas coisas, mas lá ele tem acesso a um nível superior. Espera aí, tem coisas que vão ensinar, que vão bater, que vão ali recalcar, sacudir na mente do teu filho, que você nunca mais tira. E a qual preço isso? Para ele saber melhores técnicas de calcular matemática, física? Dele estar na escola, que está com os melhores índices lá de aprovação do MEC? Não. Tem coisas que nós escolhemos agora, que vão repercutir, e que é uma outra expressão da Bíblia, que vai estourar na sua face uma vida inteira. Então, é admirável. E é um exemplo para nós, esse exemplo que ela dá. Porque eu, por exemplo, eu lembro que tinha isso também nos parentes do meu pai. Por lado da minha mãe, não. Não tinha esse negócio de, por exemplo, bebida alcoólica, não era... Eu não lembro de ninguém do lado dela ter essa inclinação para a imoralidade, aquela coisa, mas do lado do meu pai, sim. E eu lembro que tem gente que a gente só via, tinha história, tinha coisas que a gente só ouvia nessas festas. E eu penso que essa palavra agora, inclusive, é um livramento, é uma tábua de salvação para algumas famílias que daqui a pouco sabe o que estariam vivendo. Agora, com criança pequena, que já começa a ouvir, que já começa a entender as coisas, e que você sabe o que você vai ouvir do fulano lá, seja se é teu irmão, se é teu cunhado, se é tua irmã, se é tua cunhada, às vezes dos teus pais, aquele ambiente onde você costuma passar algumas datas, e data festiva é isso. Tem gente que só vê outras pessoas nessas datas, né? E aí então a gente cai nos deuses além do Eufrates. Tem coisa que entrou na nossa vida, não foi agora, foi quando a gente era pequeno, ou não é verdade? Coisa que a gente cresceu ouvindo, ouvia o tio fulano falar aquilo, ouvia, né, o vô falando aquilo, ouvia, né, aqueles amigos, né, daquele lugar, daquela região falando aquilo, e aquilo, de repente, trouxe para nós peso, trouxe malícia, trouxe o que alguns de nós têm até hoje de imoralidade na vida, começou ali, começou naquele comportamento, começou naquelas piadas às vezes, começou naqueles hábitos. A gente não nasceu sabendo nada. A gente não nasceu já pronto, preparado, ciente de algumas coisas. A gente aprendeu. É assim ou não é? Você viu tanto que passou a fazer igual, você ouvia repetitivamente até começar a falar do mesmo jeito. Então, você não pode cair mais nesse erro de criar tua família. Eu não crio, é só uma data ou outra. Mas você não tem controle de uma data ou outra, o que pode causar na criação. O que pode, como pode, quanto pode afetar os teus filhos, que hoje você sabe, você tem conhecimento, você tem acesso à palavra, para fazer igual Josué. Vocês querem criar igual os antepassados, os deuses além do Eufrates, aquela mesma coisa de sempre, mesmo tipo de comportamento, mesmas expressões, mesmas atitudes, mesmas obras? Você quer isso para a tua família? Não. Então tem coisa que você tem que começar a evitar agora. Cortar. Você quer criar os teus filhos igual os deuses dos amorreus? Esse comportamento nojento, impuro, imoral, humanista, essa fábrica de enfraquecimento, porque o humanista é isso. É o fraco, frágil, dodói, é o hipersensível, que não aguenta nada. A geração formada atualmente está sendo preparada para aguentar nada.
Uma geração sendo criada, forjada, para ser a geração casca de ovo. Pega a ponta da sua unha ali e aperta a casca de ovo. O que acontece? Quebra e vaza. E o cheiro não vai ser bom. E o resultado não vai ser bom. É assim ou não é? Esses são os deuses dos amorreus. Já dos nossos antepassados, você pode amar seu pai, sua mãe, seu irmão, seu cunhado. Amar o cunhado tem que ter dom, né, gente? É ou não é? Amar o cunhado, a cunhada tem que ter dom já, né? Aí já não é tão normal. Mas você pode amar eles, mas você tem que saber separar. E uma coisa é ver, outra coisa é você saber que vai ter aquele convívio que vai trazer maldição, que vai trazer coisas que você não quer. E aí entra na parte do Josué. Qual que é a parte do Josué? Para mim, o Josué, a gente resume nesse versículo, que é o versículo que eu acho que é o versículo mais pregado para pais e filhos. Eu acho, é uma intuição minha, que está aqui em Provérbios 22:6. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Hoje, quando eu pego os casos de pais que estão com problemas com filhos, e eu só pego o caso de gente que está onde, gente? Na igreja. Eu não pego o caso de ímpio lá fora. Eu não pego o caso de gente que está no mundo. Eu não vou atrás. É gente que está na igreja. E o curioso é que você pode pensar assim, talvez. Mas você deve atender pessoas, pais, por exemplo, que acabaram de chegar. Você deve atender pais que chegaram há poucos dias, há poucos meses, no máximo, há um ano. Né? Já tem filhos adolescentes, não crianças, ou filhos jovens. Então, a pessoa está há pouco tempo na igreja. E eu te digo, infelizmente não. E é esse versículo aqui, que é como eu vejo Josué. O que tem acontecido mais do que deveria com as famílias? Tem pais que são passivos e por isso são reativos. São os pais que não gastam tempo, não gastam palavras, não gastam gestos, não gastam dinheiro, não gastam o que devem gastar para ensinar, para instruir, para investir nos filhos. Então, eles são passivos na instrução, são passivos no investimento, são egoístas no tempo, porque a pessoa que tem que trabalhar, correr, organizar a vida, né? Limpar, tem que dirigir, gasta muito tempo. Quem mora principalmente em metrópoles como capitais, São Paulo e cidades desse tipo, você gasta muito tempo no trânsito, dentro de um ônibus, de um trem, no carro, no metrô. Então, quando você chega, você ainda tem que organizar a tua vida, seja cozinhar, lavar roupa, comprar o que você precisa, deixar o próximo dia pronto. Então, tem gente que aquele tempo que tem é egoísta. Esse tempo eu quero para mim. Quero assistir uma série, quero ver um filme, quero agora ficar no celular vendo a vida dos outros na rede social. E não investe nos filhos. Então, o passivo de hoje é o reativo de amanhã. Por que reativo? Porque aí, esses são os casos que eu pego, que eu estou atendendo. De pessoas que não perceberam que ou seguiu os deuses dos amorreus ou os deuses além do Eufrates para os filhos. Porque apesar da pessoa estar na igreja, ouvir a palavra e ter acesso a conhecimento para passar para os filhos, não faz. Mas acredita, eu estou na igreja, meus filhos vão crescer perfeitos. Eu estou na igreja, minhas crianças estão na escolinha,
elas vão crescer e vão ser crianças ali, vão ser jovens e adultos maravilhosos. Essa é a ficção. A realidade é que na igreja, teus filhos passam o quê? 2 horas por dia? Isso quem viria todo dia na igreja. Mas a maioria das pessoas, na verdade, vem uma vez por semana à igreja. E desse dia, que é um dia da semana, pouco, são 2 horas. Ah, não, culto de domingo tem mais. Tá bom, 3 horas. E o restante? Se a pessoa não gasta, se a pessoa não é Josué, o que Josué falou? Mas quanto a mim, eu e a minha família, o que ele disse? Serviremos, quer dizer, eu não vou viver para mim, eu vou servir a Deus comigo, eu e minha casa. Então, o que é bom para mim orar, eu vou orar, mas eu e minha casa vamos orar. É bom para mim a palavra, eu e a minha casa vamos ouvir a palavra, e vamos falar da palavra, vamos repetir a palavra. É bom para mim ofertar, então eu e a minha casa vamos ofertar. É bom para mim estar envolvido com a imoralidade? Não, então ninguém na minha casa, então tudo que tem a ver com isso, eu corto de mim e automaticamente corto dos demais, para que ninguém tenha contato, acesso a isso. É bom para mim aprender? É bom, então eu vou aprender e vou ensinar, porque quando eu ensino, eu aprendo de novo. Quantos pais, de verdade, não são poucos os pais que a gente vê, que os filhos só ouvem de Deus na igreja e na escolinha da igreja. E eu te pergunto, está certo isso? Está de bom tamanho isso? Isso resolve? Não resolve. Não, mas eu estou trazendo meus filhos na escolinha. A escolinha é o mínimo. Isso o pai que fala, nem na escolinha eu estou trazendo meu filho. Você está já criando um adulto daqui a pouco indomável, frustrado, com terrível potencial para ser depressivo, egoísta, incrédulo. Porque não é por acaso que tem a escolinha da igreja. Porque na escolinha a mensagem é passada segundo a proporção que a criança tem de recebê-la. Está entendendo? Não dá para você pegar uma criança de pouca idade, colocar dentro de um culto, por exemplo, um culto como a bispa faz, e acreditar se a criança vai pegar. A escolinha é para isso. E os pais que não trabalham para que os filhos fiquem. Ah, meu filho não fica, meu filho não gosta. Ele não gosta porque ele não recebeu essa instrução. Porque o gosto da criança, até da língua, até do paladar, foi o que recebeu dos pais. É ou não é verdade? A gente aprende isso. Então, não adianta você querer que o teu filho saiba e que ele reproduza o que ele não foi instruído. Se você não tiver o padrão e a atitude espiritual dentro da sua casa de Josué, se você não seguir o modelo de Josué de família, ou você está seguindo o dos amorreus, ou você está seguindo dos teus antepassados além do Eufrates. Quem está entendendo a palavra? E não adianta. Sendo passivo hoje, é ser reativo amanhã. O que é o reativo? Ah, estourou na minha cara, meu Deus, olha o que aconteceu com meu filho. Ah, meu filho perdeu a virgindade com tantos anos. Ah, meu filho, olha o que ele está fazendo com a vida dele. Ah, meu filho está com um problema de depressão, de frustração. Meu filho é um preguiçoso. Ah, meu filho não valoriza nada. Ah, meu filho não me respeita. Ele não foi instruído para isso. E eu repito, não adianta você considerar o que a maioria ainda faz. Ah, eu trazia para a igreja, trazia um dia para a igreja e olha lá. Está escrito aqui claramente, não é nem interpretação. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. O que você quer ver no teu filho lá na frente? Quer ver um homem de Deus? Você quer ver uma mulher de Deus?
Você quer ver uma pessoa justa e uma pessoa forte? Você tem que instruir ele agora, hoje, para isso. Não adianta apenas querer, ter desejo que ele seja isso. Eu quero que o meu filho... Quer, ótimo. Agora, para ficar perfeito, tem que investir. E investir é com o que você é com o que você sabe e com o que você tem. É o tempo, é o conhecimento que tem recebido, passar, né, para o teu filho, fazer igual faz o passarinho. Não dá para dar ainda para o meu filho o grão que eu como, mas dá para eu mastigar todinho ele aqui, fazer uma papinha e colocar no bico dele. Quem que tem que fazer isso? É o pastor? É a tia da escolinha que faz isso? Quem que faz isso? Por quê? Porque precisa de todo dia um pouquinho dessa papinha. É o que você pega para você num culto, é o que você aprende com Deus, é o que você lê na Bíblia. Você tem que ir lá aos poucos, tá transmitindo, e não é só com palavras, é nas tuas obras, é na tua mudança diária para os teus filhos verem, ó como é que meu pai é, ó como é que a minha mãe é, eu vou ser igual a ele quando eu crescer. Então o que ele ver, o que ele ouvir, o que ele receber, é o que ele vai aprender. Isso é a instrução que a Bíblia está dizendo. E não adianta, é o que eu estou te falando. Os que estão terceirizando para a igreja, para a escola, para a internet, estão terceirizando por preguiça, estão terceirizando por egoísmo, estão terceirizando por incredulidade no que a palavra de Deus diz. São aqueles reativos de amanhã, que aí algo estoura na face. Meu Deus, o que está acontecendo com meu filho? Meu Deus, o que está acontecendo na minha casa? Está acontecendo porque você não instruiu, não investiu. Não teve o padrão de família de Josué. Então, meu Deus, eu perdi tempo. Perdeu, mas está vivo. Perdeu, mas está ouvindo a palavra. Você não consegue voltar em ontem. Você não consegue voltar na semana passada. Você não consegue voltar no ano passado, na idade tal do seu filho, mas comece a fazer agora. Tem coisa que a gente faz e já quer resultado imediato. Não se prenda ao imediatismo. Eu não estou vendo nada. Eu estou falando, eu estou pregando, eu estou orando, eu estou ensinando, eu estou mudando comportamentos meus, mas não estou vendo nada. Continua. Continua. Você pode ser pai ou mãe de um recém-nascido. Não se prenda àquilo que você faz e já recebe. Se prenda àquilo que você faz continuamente, todo dia. As palavras, as declarações, ao comportamento que você estabeleceu e está transmitindo visualmente para os teus filhos. As obras que você mudou e que você entrega para ele está recebendo isso, está aprendendo a fazer, e até as próprias obras, o comportamento dele, repetindo o seu dia de amanhã. Mas eu já estou fazendo há um tempo e eu não estou vendo resultado. Você não tem que ver, você tem que crer. A Bíblia diz assim, planta de dia e planta de tarde, porque você não sabe qual semente que vai germinar. E eu vejo pais que, por conta da falta do resultado imediato, fazem por um tempo, em pouco tempo, e param. Como se tivessem perdido essa batalha. Não. Nós não perdemos batalhas em Deus. E se tem uma batalha que você nunca pode desistir, é a batalha da sua família. E principalmente nós que somos pais, não podemos parar, porque o mundo não para. O diabo é perseverante. E cada dia tem um novo recurso, tem um novo foco para ele adentrar nossa casa, para ele desconstruir valores, princípios e padrões de Deus. Então, seja pelos amorreus, seja pelos antepassados além do Eufrates, não deixa tradição, não deixa a modernidade, não deixa, inclusive, a religiosidade. Porque, e aí faz parte dos amorreus, que hoje, por exemplo, o próprio evangelho, ele é mais religião
na maioria das pessoas que a gente vê, do que um estilo de vida em Deus. Para nós, o Evangelho não é religião. Para nós, o Evangelho, a palavra de Deus, é o estilo de vida em Deus que nós vivemos. E tem que ser o seu também. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Antes de você orar pelos seus filhos, eu quero que você ore para que Deus te ajude nessa construção, para que você seja e tenha o padrão de família de Josué. Que você não seja mais, se vinha sendo, o tipo de pessoa que seguia tradições, que só estava repetindo o que recebeu dos pais, avós, esse padrão de família que não funcionou para você. Que hoje você tem que estar aí atento e colocar uma força para superar coisas. E se não foi bom para você, não vai ser bom para os seus filhos. De você criar aí um muro de proteção em volta dessa massiva atuação dos deuses dos amorreus de hoje, com a internet, com a televisão, com as séries, com tantos e tantos e tantos novos apresentadores, jovens, youtubers e formadores de opinião, influenciadores, e programas, e vícios emocionais, vícios de saúde. Você tem que ser esse muro de proteção, o consciente, o Josué da tua casa. Se teu vizinho quer, se o teu irmão quer, se o teu parente quer, quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pode ser para muitos antiquado, pode ser antissocial para outros, pode parecer retrógrado. Não, é a vida que eu quero para os meus filhos, é o resultado que eu quero para a minha família. Então fala com Deus: Senhor, me ajuda. Porque eu não quero lá na frente, e alguns não é nem lá na frente, é pouco tempo à frente. Eu não quero estar vivendo situações aí arrebentando na minha face, de atitudes em que eu não tive, atuações que eu me omiti, permissões que eu concedi, e isso alterar o destino dos meus filhos, da minha casa e da minha família. Não. Antes de orar pelos seus filhos, ore por você. Para que você já saia daqui com posições e decisões assumidas. Não, isso aqui a partir de agora eu vou fazer, eu vou investir, eu vou me dedicar, eu vou realizar, eu vou gastar tempo com isso. Eu não vou deixar minhas crianças ali jogadas na cova dos leões, ali, ficar um dia inteiro num tablet, assistindo desenho, no YouTube, que eu nem sei o que está vendo, o que está assistindo, qual a mensagem que está sendo passada. Eu não vou deixar. Não, eu sei que aquela escola é uma desgraça, não vou deixar meu filho ali. Ah, mas tirar da escola, se é o caso de tirar da escola, tire. É o que eu estou dizendo, talvez você não consiga hoje, agora, com distância, com proximidade, uma escola que seja a escola ideal e perfeita, mas pelo menos que ela seja neutra. Porque é melhor uma neutra do que uma escola inclinada e bem descarada naquilo que o Senhor reprova. Isso passa
Tem gente que eu sei que deixa os filhos com parentes por horas a fio e dias às vezes. E aí você tem visto voltar essa criança, voltar esse adolescente com expressões, com linguagens, com comportamentos, mas ela gosta. Ele gosta do meu filho. Ela gosta do meu filho. Eu tenho que deixar, não. Paga o preço. Não adianta você ceder a sentimentos e as emoções das pessoas e as emoções que você não quer ter das pessoas e o dia de amanhã você não ter controle sobre o que isso vai gerar nos teus filhos. O acompanhamento de alguns comportamentos. Então você não tem mais o ontem e também não tem amanhã para esperar até amanhã. Você tem agora. Senhor, eu te peço, ajuda o teu povo agora. Ajuda cada um agora, meu Deus. Cada pai, cada mãe, cada pessoa que tem formado, criado, que tem consigo filhos. Ajuda, meu Deus, cada um a se conscientizar, a entender, meu Deus, o que tem entrado dentro da sua casa, o que tem sido falado, ensinado, pregado, o que os filhos têm visto, recebido, não só dos demais, dos de fora, dos parentes, dos próximos, não, mas o que muitos filhos não têm recebido dos pais. Quantos são passivos? Estão negligentes, parece se sentirem atados e não estão atados. Nós temos o Senhor, temos a Tua palavra, nós temos o ensinamento do Senhor, nós temos graça, nós temos unção. Senhor, eu peço agora, liberta dessa preguiça, liberta dessa passividade esses pais que só têm aceitado, que têm, meu Deus, sido permissivos, e que quanto a eles, o que parte deles, o que parte da boca deles, da atitude deles, das mudanças deles, não tem partido. E não tem havido da parte de tantos, meu Deus, instrução para os filhos. E uma instrução motivada mesmo, uma instrução, Senhor, com a intenção, uma instrução, meu Deus, ali declarada: eu quero, filho, que você seja isso, que você aprenda os caminhos do Senhor, que você seja um homem, uma mulher bem-sucedido no Senhor, temente a Deus, com valores e princípios cristãos. Eu te peço, Senhor, ajuda cada pai, cada mãe. Dá unção, quebra agora esses bloqueios, ajuda essa pessoa a romper com cada um deles agora, para que ela pegue para ela essa palavra, e desde já ela comece, com o que ela sabe, com o que ela tem, a passar, meu Deus, conteúdo para os filhos, a gastar tempo com os filhos, a investir nos filhos, a transferir, meu Deus, o que ela tem recebido e tem lhe feito bem para os filhos. Ajuda, meu Deus, e dá força para aqueles que têm visto passivamente os filhos serem doutrinados, serem influenciados e não têm feito nada. Quantos têm tentado manter os filhos nas trevas e na luz? E esperam que os filhos só peguem o que vem da luz. Dá, meu Deus, força para essa pessoa romper, colocar limites, afastar os filhos desses comportamentos, desse conteúdo de trevas, a interromper uma sequência, meu Deus, que tem sido trágica, que vai trazer consequências terríveis. Eu peço, fortalece esses pais, Senhor. Fortaleça essa mãe, fortaleça esse pai. Coloca temor no coração. E eu oro por cada um que tem apresentado e que mais uma vez apresenta ao Senhor a vida dos filhos, o nome dos filhos, e pede, meu Deus, que o Senhor coloque temor. Nós já temos adolescentes que nós temos pedido para o Senhor, coloca temor. Dá, meu Deus, visão. A Tua palavra fala que os nossos jovens terão visões. E eu oro para que os nossos adolescentes,
até as nossas crianças, mas os nossos adolescentes, os nossos jovens, que sejam cheios, tomados e envolvidos pelo Espírito Santo. Senhor, guarda as nossas crianças. Guarda, meu Deus, das más companhias, daquelas que nós não temos acesso muitas vezes, não temos controle, não sabemos, porque todos nós estamos expostos ao mundo. E se por um lado, meu Deus, naquilo que nós sabemos, o Senhor espera a nossa atitude, a nossa decisão, nós oramos ao Senhor para que naquilo que não temos acesso, controle, talvez nem conhecimento, guarda os nossos filhos, Senhor. Guarda, por onde eles andarem, por onde passarem, guarda os nossos filhos, crianças, adolescentes, os nossos jovens. Que o Senhor os proteja emocionalmente, que o Senhor os proteja psicologicamente, que o Senhor os proteja fisicamente, que o Senhor os proteja, meu Deus, espiritualmente. E por isso, meu Pai, nós temos te servido como Josué. Nós temos buscado o Senhor. Nós temos ouvido a Tua palavra, temos orado ao Senhor e temos pedido a Tua bênção e a Tua proteção sobre nós e sobre a nossa casa. E eu peço que o Senhor nos ajude a cumprir, meu Deus, com a declaração do Josué, que quanto a nós, meu Deus, e a nossa casa, serviremos ao Senhor. E eu declaro que essa seja uma máxima, que seja uma verdade na vida de cada um de nós. Que tanto nós, os adultos, os conscientes, quanto os nossos pequenos, as nossas crianças, adolescentes e jovens, que todos, meu Deus, sirvamos ao Senhor. Porque esse é o nosso pedido ao Senhor. Que o Senhor nos ajude a cada dia, que o Senhor nos instrua, que o Senhor coloque temor, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos ensine para nós também ensinarmos, para que toda a nossa casa esteja dentro da Tua casa, servindo ao Senhor com alegria. É o que eu peço, e eu abençoo aqui, meu Deus, todas as famílias, que assim como o Senhor disse que por causa do Abraão, todas as famílias seriam abençoadas. Nós acreditamos, meu Deus, nessa promessa. Então, que a nossa família seja abençoada pelo Senhor. É o que eu creio e eu peço ao Senhor agora em nome de Jesus. Amém.